estações. Deus me fez assim, posso sonhar, ter esperanças. Sei que sou seu singular. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de hoje, porque Deus tocou no meu coração para levar uma mensagem, em vez de a oração. Mas pode ficar tranquilos, despreocupados, que o efeito desta mensagem vai ser maior do que a oração. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque tudo foi feito e tudo é feito pelo poder da palavra. A palavra do Senhor, aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 16, versículo 17, no livro do profeta Jeremias, capítulo 16, versículo 17, Deus diz assim, que Deus possa iluminar nossa mente, para nós entender a sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o Senhor, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Preste atenção o que a palavra de Deus ela diz. O que Deus diz através de sua palavra. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, e ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profana a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Escute bem, iniquidade. A palavra de Deus diz, que o próprio Deus diz que ninguém pode se ausentar da sua presença. Ninguém fica longe dos seus olhos. Ninguém consegue encobrir a sua iniquidade diante dos olhos de Deus. O que é iniquidade? Iniquidade, ele vai acima do pecado. Por quê? Porque o pecado, às vezes você comete inconsciente. Às vezes você comete um pecado inconsciente. Só que a iniquidade é um pecado que você comete conscientemente. A gente faz errado e sabe que está fazendo errado. Isso se chama iniquidade. E o próprio Deus diz que muitos profanam a sua palavra. E o próprio Deus diz que, primeiramente, ele paga em dobro a sua iniquidade. Por que paga em dobro? Deus diz que ele paga em dobro a nossa iniquidade. Porque a iniquidade é um pecado que você comete sabendo que está cometendo errado. Ou seja, o juiz, ele é o único homem da face da terra que conhece todas as regras da lei. E quando ele erra, ele é punido de uma forma mais severa do que outros que praticam o ato errado. Por quê?
Porque o juiz, ele é conhecedor de todas as leis. Então, a punição dele é bem mais severa, a punição dele é bem mais dolorosa, a punição dele é bem mais doída e lastimosa, ou seja, lá, ele chora. Existiu um juiz chamado Nicolau, que o povo que chama de Lalau, no Brasil, que, se eu não me foge a memória, até hoje ele está preso. E quem foi preso com ele, já foi preso mais de 10 vezes e já saiu, e ele, se não me foge a memória, ele ainda está preso. Por quê? Porque a punição dele é maior, ele conhece a lei, ou seja, quando ele errou, ele praticou a iniquidade. Então Deus diz assim, primeiramente pagarei em dobro as suas iniquidades e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos. Por que cadáveres dos ídolos? Porque estão mortos. Por que cadáveres? Cadáveres é quem está morto, não é? Então, Deus chama os ídolos de cadáveres. Cadáveres detestáveis. Ou seja, Deus detesta os ídolos. E Deus vê os ídolos como cadáveres. O que é ídolo, missionário? Tudo que você faz petição, a não ser a Deus, tudo que você dobra o joelho, sem ser a Deus, se torna um ídolo. E cadáveres, porque está morto, não tem vida. Então, voltando ao assunto do juiz, o juiz, ele é conhecedor de todas as leis, por isso, a punição dele, às vezes, é bem maior. A punição dele é maior, a punição dele, às vezes, é até uma prisão perpétua, não é? Depende do crime que ele cometer. Então, Deus disse, primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra. Profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis. E encheram a minha herança com a sua abominação. A herança que Deus fala aqui é a igreja. A herança que Deus fala aqui é o seu povo. Então, estão enchendo a herança de Deus, que é a igreja, de ídolos, de coisas detestáveis, de cadáveres que estão mortos, que não servem para nada. Quando o Senhor Deus diz assim, primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os seus cadáveres. Quem é a minha terra que Deus se refere? É o seu povo, é a sua igreja, é a sua nação, a nação que se chama pelo nome de Deus, que estão contaminadas, foi contaminada com os ídolos, foi contaminada, foi cheia de coisas abomináveis. O que é coisas abomináveis? É coisa que irrita a Deus, é aquilo que você comete, que eu cometo, que irrita a Deus. Isso é coisas abomináveis. Então aqui se está se referindo àquele que ensina coisas abomináveis diante de Deus. Então Deus diz o quê? Porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Ou seja, o homem ele pode pecar e dizer, não, eu não pequei, eu não errei, mas ninguém cobre isso. Somente um que pode encobrir o seu pecado, irmão, é Jesus Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se arrepende dele. Então, Deus diz, primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade. Não se preocupe, irmão, que a sua iniquidade, o seu pecado, você vai receber o troco. Deus diz que primeiramente pagará em dobro. Ele paga em dobro o fruto da iniquidade.
Você pode errar e dizer, não, eu não errei, mas Deus sabe. Somente Jesus pode cobrir seus pecados através do perdão. Quando você se arrepende e não volta mais a fazer. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com a sua abominação. Quando fala herança, Deus está se referindo ao seu povo. Deus está se referindo à sua igreja, à sua terra, aquele povo que se chama pelo nome de Deus, aquele povo que busca a Deus. E para você ter uma ideia, hoje realmente a herança de Deus, que é a igreja, está sendo profanada, está sendo contaminada com os ídolos. O que é ídolo? Ídolo não é só apenas uma imagem de escultura, que as pessoas dobram os joelhos e rezam, e rezam Ave Maria, a Salve Rainha. Não é somente isso. Ídolos é esse também. Deus não aceita que ninguém faça petição à imagem de escultura. Deus não aceita, está na Bíblia, estou lendo para você aqui também. Ídolos. Mas o que é ídolos também? O que é um ídolo? Um jogador de futebol é um ídolo. Um time de futebol é um ídolo. Um objeto que você pega dentro da igreja é um ídolo. Porque você faz petição àquilo. Eu estava vendo o padre Fábio de Mello falando que todas as igrejas, que eles não são idólatras, que o católico não adora imagem. Eles apenas têm uma imagem para fazer um propósito, como as igrejas evangélicas também têm. O padre Fábio de Mello está falando isso. Ele ainda disse assim, olha, do jeito que nós temos aquela imagem, e a gente dobra o joelho, para que nós possamos ir ao mundo espirituais, fazer petições a Deus através daquela imagem de escultura, não a ela, aquela imagem, mas a Deus. As igrejas evangélicas têm a porta que o pastor manda o povo passar pela porta, fazer um pedido no passar da porta, fazendo um pedido com algum objeto, como muitos veem, né? Na verdade tem isso mesmo, em algumas igrejas evangélicas tem pastor que manda o povo passar pela porta com um pedido na mão, com a fotografia na mão, né? Com a peça de roupa na mão e fazer petição, né? Tem uns até que distribui a botija, distribui alguns objetos, né? O azeite, o sangue do cordeiro, que é o suco da uva. Isso não deixa de ser o quê? Uma idolatria. Porque, pelo lado, eu não concordei com o padre Marcelo, com o padre Fábio de Mello, porque eles dobram o joelho e pedem para Maria interceder por eles. Então isso é um ídolo. Isso é um ídolo que é pecado. Como muitas pessoas pegam um objeto, né? Pega um objeto, uma fronha, uma meia, pega alguma coisa semelhante, pega um manto, né? Pega um manto e diz que através daquele manto vai ser abençoado. Isso também é idolatria. Isso também é ídolos, né? Por isso que às vezes muitos evangélicos, não pode falar muito dos católicos, né? Porque quando o padre Fábio de Mello falou isso, que eles usam a imagem de escultura, o padre Fábio de Mello falou que usa a imagem de escultura, o católico usa a imagem de escultura, como alguns evangélicos usam a porta, né? Coloca 7 portas ali para passar por baixo, coloca o vaso do sal, coloca a lâmpada ungida, o sabonete ungido, não é? Uma toalhinha, ser uma bênção, coloca uma botija, um martelinho. Isso, muitos evangélicos não podem retrucar o Fábio de Mello, porque idolatria é tudo que a gente faz petição
a não ser a Deus. Então, na verdade, muitas igrejas estão contaminadas com ídolos. Hoje as pessoas só vão na igreja se for para buscar um objeto, né? Buscar um martelinho, uma cruzinha, um azeite, uma lâmpada, o sal, o suco da uva, não é? Essas coisas que se dão na igreja. Então Deus fala aqui, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente, Deus diz, eu pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com seus cadáveres. O que é profanar? O que é profanar? Profanar é quando você suja o nome de alguém, não é? Quando você suja o nome de alguém, você está profanando aquela pessoa, aquele nome. Então, olha o que Deus fala. O que é que Deus fala? Profanaram a minha terra, ou seja, sujaram a minha igreja. Essa terra se refere à igreja, se refere ao povo de Deus. Profanaram a minha terra e com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Essa herança também é a igreja, é o povo de Deus. Hoje o povo de Deus estão aprendendo tudo errado, estão contaminados, estão profanados com aqueles que lhe orientam. Ou seja, o povo de Deus está tão cheio de abominações. Por quê? Porque foi contaminado com os ídolos, com a iniquidade, ou seja, a iniquidade do seu pecado. Então, tudo que a gente faz petição, tudo que a gente se apega demais, pode ser até um carro. A gente se apega ao carro demais, o esposo demais, a esposa demais, o filho demais, a conta bancária demais, a casa demais. Tudo que você se apega demais, você está profanando, você está levando a sua vida a ser profanada com o pecado da iniquidade. Que iniquidade é um pecado consciente. Então reflita nessa palavra, Jeremias capítulo 16, versículo 17. E que Deus possa abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que idolatria não é somente adorar uma imagem de escultura. Tudo que a gente depende dele para nos levar a Deus se torna um ídolo. Se torna um ídolo abominável, detestável diante de Deus. Se torna abominável diante de Deus. Que Deus abençoe. E quer dizer mais para você que somente Jesus é quem intercede por nós. Se eu preciso de algo, acima de tudo, é de Jesus. Que Deus abençoe.